Estamos aqui nesse ambiente Kombi Vovó Isabel para um debate muito importante, mais um assunto relevante para a nossa sociedade. Para você que acompanha o nosso canal, curta, compartilha, dê sugestões. Eu estou aqui com o Brian, eu estou na cidade de Osasco, aqui em uma empresa onde está abrindo a sua CIPAT, trazendo temas importantes, e quero agradecer o Brian por aceitar o convite aqui do nosso canal Combinado com Bigode. Satisfação toda minha, Bigode. Que legal, hein? Olha, tem um projeto social bacana, que é uma ação entre amigos. Mas antes eu queria falar para você, o que te remete a estar num ambiente como esse, num clássico, numa Kombi? Você tem alguma história contigo, Brian? A Vox, né, meu? O Fusca, principalmente, está presente, acho que na vida de maioria de todos nós aí, como talvez o primeiro veículo, né? E meu pai teve, né, um Fusca. Meu pai teve um Fusca 78. E eu também tive um, né? Sim, meus 16 anos de idade eu tive um Fusquinha 69. Mas eu prefiro contar a história do meu pai. Conta aí pra nós. Que assim como o homem da mecânica também, torneiro mecânico, cara, foi uma felicidade muito grande, porque antes de mim ele teve o Fusquinha dele. E a gente até então nunca tivemos a oportunidade de ter carro. E eu me lembro que uma das primeiras vezes, porque ele comprou e não sabia dirigir, né? E assim que comprou e pegou as primeiras aulas, colocou a gente no carro para dar uma volta e foi uma noite especial, cara. Tirando as barbeiragens do aprendiz, né? Esse carro traz para mim a lembrança de um momento muito bom na minha vida, porque pela vida difícil que ele teve, assim como minha mãe vindo do Nordeste para chegar em São Paulo e criar a gente, foi um momento especial pelo qual todos ficamos felizes, né? E passamos a ter um meio de veículo para poder fazer compra, principalmente. Isso é bacana que você está trazendo, que todo brasileiro, toda brasileira tem uma história com a marca e não está sendo diferente aqui com o Brian. O Brian é da área de ferramentaria, ele é projetista, então tem uma carreira muito bacana. Mas ele, com os amigos, tem um mais amor para uma sociedade melhor. Ô Brian, exato. Que ação que é essa com os amigos? É uma ação social importante. Para que público que é? Primeiro, para o pessoal que acompanha o nosso canal Combinado com Bigode, entender a importância de uma ação como essa. Sim, primeiramente, embora minha formação mecânica seja o que eu mais trilhei dentro dos cursos que eu fiz até então, eu sempre tive um lado social. Inclusive, se eu tivesse descoberto que essa minha condição de gostar de pessoas tivesse vindo antes da mecânica, talvez eu estivesse em outra área. Mas hoje o que é mais legal é que eu faço isso com alegria, com prazer, né? Numa oportunidade de fazer a nossa parte dentro do aspecto social. E o Mais Amor por um Mundo Melhor é uma ação social entre amigos, de 4 pessoas, eu e minha esposa Ana Rita, o Manuel Garcia, que é meu cunhado, a Alzerinda Paco, que é a esposa dele, minha cunhada. Nós tivemos a ideia, nesse momento pandêmico, né, de tentar auxiliar essas pessoas por causa do breakdown, por causa dessa oportunidade de distanciamento que nós tivemos que ter, a preocupação com as pessoas em situação de rua, porque elas já estão, né, num âmbito normal, infelizmente, ainda nos dias atuais, de não serem vistas, de não serem enxergadas pela população. Esse momento pandêmico ficou mais difícil ainda. Ô Brian, então vocês iniciaram na pandemia. Exato. E viram que tinha condição de fazer algo para esses moradores de rua. É disso que nós estamos falando. Exato. A gente começou com uma ideia de fazer um sopão. E aí eu usei minha rede social para convidar algumas pessoas e foi um movimento muito bacana no início, porque aí apareceu um com a ideia de cozinhar, outro com a ideia de trazer roupa, outro com outro... Enfim, a gente fez um movimento inicial. Naquele momento grande. Foi muito importante, né? Cara, foi porque quebrou um paradigma até meu. Ok. Entre eu olhar para uma pessoa e entender que o alimento é importante, mas você pegar na mão da pessoa e, como eu também tenho o meu lado religioso que anda ao encontro do que Jesus nos ensinou, dizer para ela, né, que aquele momento é difícil e de eu ter a certeza de que nós somos iguais em momentos diferentes, né? E que uma pessoa em situação de rua, às vezes, pela nossa falta de cuidado, ela perde a dignidade.
É um assunto complicadíssimo. Exato. Para você que acompanha o nosso canal, curta, compartilha de sugestões. Nós estamos falando dos moradores de ruas, que são pessoas vulneráveis, que são pessoas que são invisíveis para a sociedade. Muitas vezes a gente passa por cima e nem presta atenção que ali tem um ser humano, que ali tem uma pessoa. E você traz isso com muita energia. Passou a pandemia, vocês continuam até hoje, o grupo diminuiu, como é que está esse grupo? Sim. É um grupo consolidado, ele pode ter diminuído, como é que está o grupo? Sim, como é uma questão familiar, ele continua com ações menos ativas, né, porque a gente acaba se envolvendo com outras coisas, mas dessa plataforma Mais Amor por um Mundo Melhor, nós criamos algo digital, justamente por causa do distanciamento, que é o Unidos pelo Amor. E a Unidos pelo Amor são outras ações sociais, outras pessoas que estão conectadas com numa mesma plataforma. Então hoje a gente tem um grupo de WhatsApp que nós fazemos trocas, eventos, conversas, etc. e tal. Enfim, nós temos um grupo de amigos que nos ajudam com as doações, né? Não necessariamente são as pessoas que fazem a parte operatória da coisa, né? Mas eles nos ajudam com as doações. Então, mensalmente, nós estendemos o nosso braço a um asilo chamado Cântico de Vitória. Então, a cada 2 meses, nós vamos a esse asilo, que além de pessoas, idosos, numa casa de longa permanência, a dona Val, que é a proprietária, ela acabou trazendo também algumas pessoas que se encontram em situação de rua, para que momentaneamente então criou uma conexão aí. Sim. Que vem avançando em vários aspectos de ações que são importantes para a sociedade. Exatamente. Essa ação, ela começou a migrar e alcançar outras pessoas que hoje eu entendo, né, que é o que é mais importante, né? Então veja bem, embora eu seja da parte da mecânica, nesse meio termo eu fui procurar estudar, né? Então eu sou quase um sociólogo, né? Tá faltando só o estágio, porque eu acabei caindo no campo da licenciatura, para que eu pudesse entender melhor o que são direitos e deveres, né? Do Estado, e principalmente nosso, de pessoas, o que nós temos de direito. A gente cobra muito direitos, mas também falta aí também um pouquinho de persistência, de deveres como ser humano, a gente está falando. Gente, a gente está falando de dever como ser humano, porque tem pessoas que estão em situação de rua, por quê? Não tem uma família estruturada, perderam as suas oportunidades, cada um tem uma história na sua vida. Nem todo mundo que está ali tem algum tipo de problema, algum tipo de sacanagem para estar naquela situação. É importante você falar isso, Bigode, porque a gente conseguiu identificar 3 perfis, tá? Ainda aquele na qual meu pai fazia parte, né, em sua homenagem, que veio do Nordeste para São Paulo em busca de sobreviver e sustentar a família, e que infelizmente não conseguiram voltar, tá? Esse é um dos perfis que nós percebemos. Sim. Outros estão relacionados com a parte socioemocional. A gente encontrou pessoas com carteirinha da OAB, advogado formado com carteirinha da OAB. Na rua. Vivendo na rua. E, obviamente, né, que uma grande parcela pessoas que estão aí com envolvimento com alguma coisa ilícita, né, com tóxico. E aí, gente, o cuidado com isso é para que a gente possa entender que ninguém está na rua porque quer. Isso, é nesse sentido. Né? A pessoa está na rua por algumas... Isso, por alguma situação, acabou também se envolvendo, porque ficou desgostoso com alguma coisa levou ele. Exato. É isso que a gente quer deixar claro. A gente está falando dessas ações importantes para tentar recuperar, para dar um calor humano. Lógico, as pessoas vão falar para nós aqui no nosso vídeo que acompanha, Bigode, mas isso é uma situação difícil. É difícil, mas é um grande desafio na vida do Brian. Sim. Tá levando essa mensagem, né, Brian? Exato, eu acho que a gente não vai conseguir resolver o problema de São Paulo, né, principalmente do Brasil cidade grande como e do mundo, né, mas eu acho que a gente também tem que pensar pequeno, mas ser assertivo. Então, quando você pensar em auxiliar alguém, quando te bater no coração o desejo de fazer algo por alguém, que você faça ali, primeiramente na sua casa. Não é? A gente já reparou se os nossos irmãos, se os nossos sobrinhos, se aqueles primos distantes não estão numa situação como essa, não estão em necessidade? Uma vez que esteja, o mais próximo da gente é nesse exemplo, que seja aquele que está ali dormindo no relento do seu bairro. Então, se a gente faz uma ação para alcançar 4, 5 pessoas que sejam no seu bairro,
Tá de enorme tamanho. Tá saindo do zero. Tá de enorme tamanho. Pra gente finalizando o nosso bate-papo aqui, de tamanha importância, esse é um trabalho, e quando a gente fala do mundo do trabalho, esse é mais um trabalho, gente. Por isso que é importante a gente estar repetindo sobre a valorização do ser humano quanto essência. Ô Brian, eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que acompanham o nosso canal Combinado com Bigode e agradecer você por essa energia, por esse brilho no olho, porque quando você trouxe esse tema, você é da área mecânica, como você falou, mas alguém tocou seu coração foi tocado. Deixa uma mensagem para o pessoal que acompanha o nosso canal. Sim, primeiramente eu quero agradecer, né? Esse é um tema tão relevante e, como você já percebeu, eu também gosto de falar. Nós passaremos horas aqui falando sobre isso, mas eu acho que o básico é nós entendermos, né? Que enquanto não estiver bom para todos, não vai estar bom para ninguém, né? A gente espera, como sociedade, como país, como Estado, evoluir, né? Alcançar patamares maiores, visando aquilo que há de melhor para a gente, mas desde que a nossa, né? Os nossos irmãos, sejam de onde for, possam estar comendo e bebendo. Assim como o nosso querido presidente Luiz Inácio Lula da Silva sempre nos coloca, né? Se a gente não colocar o pobre no orçamento, as pessoas em situação de rua no orçamento, a gente infelizmente ainda vai continuar nessa enorme dificuldade que nós temos nesse país. Quero agradecer você pela oportunidade de você vir falar do seu projeto. E se você tiver que ajudar alguém, que ajude os mais vulneráveis. Ô Brian, vamos juntos acelerar essa ideia. Obrigado, viu, querido? Valeu, valeu. Abraço, valeu, gente. Se você está gostando do nosso canal, curta, compartilhe e se inscreva. Você é a parte mais importante desse projeto. Combinado com Bigode.